Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estarei aqui falando sobre uma doença crônica que afeta os idosos, que é o Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa progressiva crônica que é mais comum a partir dos 50 e 60 anos de idade. A principal causa dessa doença é a morte das células do cérebro, em especial na área conhecida como substância negra, que é responsável pela produção da dopamina, que é um neurotransmissor que, entre outras funções, controla aí os nossos movimentos. Então, o paciente que ele apresenta aqueles sintomas aí, os principais sintomas dessa doença, que é tremor, que é ele parado, ele começa a tremer, ele tem sintomas aí de lentificação dos movimentos, ele vai devagar, isso vai produzindo uma rigidez, uma dor muscular, ele tem, ao caminhar, ele começa a ter dificuldade, ele tem quedas frequentemente. Então, todos esses sintomas aí o paciente pode ser diagnosticado como Parkinson. Então, também tem os sintomas da depressão. Não é todo paciente que ele apresenta esses sintomas, alguns pacientes eles apresentam sintomas motores, então ele pode também tá aí perdendo esses movimentos e também pode perder o olfato, o paladar, pode dar aí uma constipação crônica, ele pode ter problemas para dormir, aquele paciente que fica muito agitado, que chega na hora de dormir, ele não consegue, ele passa a noite em claro. Então é isso, ele vai fazer uso de algumas medicações que vai estar auxiliando ele. Então, os principais sintomas dessa doença são esses. O paciente ele tem muita rigidez, você vai perceber que ele não consegue mais tomar uma água sozinho sem estar tremendo, não consegue colocar lá o garfo, levar o garfo até a boca porque ele treme muito. Então ele vai começando a apresentar essas dificuldades, os tremores involuntários, em situação que ele tá lá deitado, ele começa a tremer, começa a aparecer rigidez muscular, os movimentos já começam a ficar lentos, os passos arrastados, a fala também, a expressão facial, ele perde, e aí começa a aparecer esses sintomas de depressão. A doença do Parkinson, ela tem 5 estágios, gente. Então, o estágio número 1 é um estágio inicial, que é onde a pessoa e o idoso, ela vai apresentar uns sintomas leves, que geralmente não interferem nas atividades diárias, que são os tremores e outros sintomas de movimentos que ocorrem em um lado só do corpo. O estágio 2 é um estágio bilateral, que é onde os sintomas aparecem dos dois lados do corpo, aí começa a aparecer os tremores, rigidez, começa a afetar e os movimentos afetam os dois lados do corpo. Então a pessoa ainda ela é capaz de viver sozinha, mas as tarefas diárias aí começam a ficar mais difíceis e demoradas. O estágio número 3 é a instabilidade postural moderada, que é o estágio intermediário, que é onde o paciente ele perde o equilíbrio, a lentidão, os movimentos são caracterizados por quedas, as quedas começam a ser mais comum. Então, a pessoa ela é totalmente independente, mas os sintomas prejudicam significativamente as atividades dela, como vestir, comer. Aí nesse estágio, os sintomas podem ser bastante graves e incluem a incapacidade do paciente ficar reto, andar em linha reta e ficar de pé. Então, esses são os sintomas do estágio 3. O estágio 4 é uma instabilidade postural grave, que é onde os sintomas começam a ficar mais grave e limitante, que é possível ficar em pé sem assistência, mas o movimento pode existir como um andador, que o paciente pode estar, o idoso pode usar.
o andador. Ele não consegue mais ficar de pé sozinho, só com o auxílio do andador. A pessoa vai precisar de ajuda aí para as atividades diárias que ela é incapaz de fazer sozinha. Então, ela vai precisar aí de um cuidado de um cuidado 24 horas para todas as atividades que ela for fazer. Ela vai precisar de uma pessoa aí, de um cuidador de idoso acompanhando ela. O estágio 5 já é um estágio muito avançado, onde esse paciente não consegue mais a locomoção, fica dependente. Então é um estágio mais avançado, é onde o paciente ele fica mais debilitado, a rigidez nas pernas já se torna impossível, ele ficar de pé sozinho, ele não consegue mais, ele vai precisar de um auxílio de uma cadeira de roda ou ele já vai estar acamado e ele vai precisar aí de cuidados 24 horas, vai ser necessário para poder ter toda a assistência. A pessoa, o idoso lá, ele também pode apresentar alucinações e delírios. Então, esse estágio 4, ele já fica bem debilitado, ele já vai precisar aí de auxílio. É importante lembrar, gente, que nem todo idoso, nem todo paciente, ele vai passar por todos esses estágios. Ele tem pacientes que é caso a caso, né? Cada indivíduo é de acordo com o quadro clínico. Então, ele não vai passar não quer dizer que o paciente, o idoso que foi diagnosticado com Parkinson, ele vai passar por todos os estágios. Muitas vezes, acontece quando a família já descobre, tá lá no estágio 3, estágio 2, já tá no estágio avançado, quando começa esse tratamento. A evolução desse paciente, desse idoso com Parkinson, ela agrava, mas não é uma evolução rápida. Tá, gente? Não é que ele descobriu que tá com Parkinson e já vai lá, tá bem, muito avançado, não. Pode estar lá no início e ela vai bem devagar, ela não é aquela doença que ela progride muito rápido. Ela vai de uma forma lenta, mas ela não é uma evolução rápida, certo? Ela não tem cura, a doença de Parkinson ela não tem cura e ela só tem tratamentos. Aquele paciente que for diagnosticado com Parkinson, ele vai ter um acompanhamento com um médico neuroclínico para tratar esse paciente, que ele vai aí tá fazendo uso das medicação, que a principal medicação aí do Parkinson é o levodopa, que o paciente faz uso, que é um tratamento eficaz até agora, certo? Tem tratamentos aí que o paciente ele usa aquele adesivo, e geralmente começa com esses tratamentos. Não tem muito tratamento assim, não é um tratamento muito rigoroso. Tem um tratamento que ele não é medicamentoso, que ele é um tratamento que é aí que o cuidador de idosos entra, que é a família, que é a parte da família também entra, que é onde a gente vai estimular aí uma boa alimentação, a gente vai controlar o peso desse paciente, que é essencial, que o paciente ele sempre esteja aí no peso ideal para ele. Atividade física, a gente vai lá estimular nas atividades, a gente vai estar sempre lá promovendo lá que esse paciente esteja sempre em movimentos, as pernas, os braços, porque ao passar do tempo o corpo vai enrijecendo, né? Então, geralmente a gente tem que aí pensar num todo para esse paciente, um cuidado, para não aí chegar muito rápido nesse estágio, numa fase aí, naquele estágio 5, que é onde o paciente já fica acamado, ou ele fica na cadeira de roda, ou ele já não levanta mais, aí que é o estágio mais avançado, que é mais complicado. Então, essa aí é o tratamento não medicamentoso, que entra na nossa parte, entre nossos cuidados, né? A gente vai pensar num cuidado todo, numa rotina para esse paciente. O cuidados aí, que também é uma parte muito importante, que é o cuidados do cuidador de idosos aí, que é fundamental, é auxiliar na rotina diária desse paciente, acompanhamento em consultas, estimular as atividades físicas para melhorar a rigidez. A gente pode estar sempre procurando aí as atividades e possa manter esse paciente aí que
diminua um pouco a rigidez do corpo, certo? Até para combater aí a doença, que a gente pode sim aí tá prevendo e prevenindo aí que esse paciente fique enrijecido por mais tempo. Então a gente pode estar prevenindo, a gente pode estar aí cuidando para essa doença não avançar muito rápido. Se a gente tiver os cuidados devido com esse paciente, a doença não avança muito rápido, mas se a família estiver lá nem aí para esse paciente, nossa, não se preocupar com a saúde dele, o estágio vai aparecer muito mais rápido, né? Mas a gente prevenir a doença, cuidar, estimular, ele ter um acompanhamento de fisioterapeutas, de uma nutricionista, de uma cuidadora de idosos, toda uma equipe que eu digo que é multidisciplinar, acompanhando esse paciente, dando toda a assistência necessária para ele, a família ali junto, para manter ele ativo, porque quando o paciente descobre que está diagnosticado com Parkinson, ele começa a ter os sintomas de depressão, porque ele vai ficar depressivo. Imagina você não conseguir beber um copo d'água sozinho, você não conseguir aí, levantar sozinho, ter que ter um auxílio de uma pessoa. Então, automaticamente a pessoa ela vai entrando aí em depressão, e a gente tem que manter aí essa pessoa, estimular essa pessoa, ter todo um acompanhamento para pessoa aí ter uma qualidade de vida melhor, certo? Então, basicamente, os cuidados são esses. A gente tem que ter aí empatia pelo aquele paciente que a gente vai dar. Uma dica que eu tenho para dar muito importante para você aí, que o seu paciente que você cuida, ele é diagnosticado com Parkinson, ou aquele paciente que você vai cuidar, ele tem um mal de Parkinson. Pessoal, seja uma pessoa ativa com esse paciente que você vai cuidar. Ficar sentado no sofá o dia inteiro não é mais recomendado para aquele paciente que tem um mal de Parkinson. Você tem que manter o paciente ativo. Reorganize a rotina desse paciente, caminhe com ele, faça bastante exercício físico, explica para ele que ele não pode ficar lá deitado o dia inteiro, sentado o dia inteiro, que ele tem que se movimentar, que ele tem que praticar exercício físico. E também você aí que observar que aquele paciente ele consegue caminhar, mas ele tem uma certa dificuldade porque a casa não é adaptada. Então você pode aí dar uma sugestão para a família, sugerir para a família, para deixar aí a segurança desse paciente, um acesso mais fácil para ele poder estar se locomovendo pela casa dele mesmo, pela própria casa dele. Ele deve ter aí, isso eu não digo só para o paciente que ele tem um mal de Parkinson, mas para o paciente que ele é idoso, ele tem dificuldade de caminhar, colocar barras aí para segurança desse paciente, barras no banheiro, aquelas barras para o paciente se segurar sozinho, barras pela casa, espalhar, ter acesso fácil, não colocar degraus, colocar aí apenas as rampas para esse idoso, corrimãos. Então é muito importante que esse idoso aí, ele tenha um acesso fácil para ele na própria casa dele, na própria residência dele. E é possível sim ter uma qualidade de vida, mesmo possuindo essas condições aí, essas restrições. É fazer acompanhamento médico, é seguir as terapias recomendadas, e isso é essencial para o tratamento bem sucedido, gente. O paciente ele tem que fazer o uso das medicações corretamente, e para ter esse tratamento bem sucedido aí, tanto numa rotina que ele tem aí ativa, é essencial manter esse paciente ativo, não ficar só no sofá o tempo todo, porque daí a gente aí o paciente não vamos estar prezando pelo bem-estar dele, pela saúde dele, né? Porque pacientes lá sentado e deitado o dia todo, o tempo inteiro, ele vai ter aí risco de ficar rígido mais rápido, chegar lá no estágio avançado
mais rápido. Então, tudo isso a gente tem que estudar, a gente tem que pensar como é que a gente vai cuidar lá daquele paciente diagnosticado com o Parkinson, como é que a gente vai estabelecer essa rotina para ele. Tudo isso, quando você assume pegar um plantão, você assume lá que você vai ter que criar uma rotina, você vai ter que lá buscar saber como é que esse idoso aí, como é que é a rotina dele, se a rotina dele é ativa, e você tá estimulando, porque isso é gratificante, você lá impedir lá, combater, retardar uma doença, né? É extremamente gratificante você saber que o idoso ele tem Parkinson e ele tá numa fase número 3 lá, mas ele ainda consegue se locomover sozinho, com auxílio. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, você ver lá o paciente ainda poder caminhar sozinho com seu auxílio, não ficar acamado, ficar totalmente dependente de você, ele poder se ajudar. Isso é muito bom. Então você pode estar assim dando sugestões para a família, tudo que você achar que é importante, você busca lá que é importante para combater essa doença, combater qualquer doença que for, que você esteja cuidando desse idoso e você vê que é importante, você pode sim dar a sua sugestão lá, dizer que é importante, que vai ajudar, que vai auxiliar ele no diagnóstico. No diagnóstico ou na rotina, o que for que seja. Certo, pessoal? Eu estarei aqui postando muitas dicas para você aí que quer se tornar um cuidador de idoso, você que é um cuidador de idoso e que se sente inseguro aí nessa área, ainda que tem muitas dúvidas, sim, eu vejo muitas pessoas que são cuidadores de idosos e tem muitas dúvidas ainda, que não sabem as doenças, que não sabem como é que vão criar uma rotina para esse idoso, de que forma vão ajudar esse idoso, como é que vão ajudar a combater a doença. Então tudo isso tem que ser estudado, porque é em prol aí do seu paciente. Você quer ver o seu paciente bem, se alimentando bem, né? Fazendo lá a atividade dele física, né? Conversando com você. Então você tem que pensar em prol ao seu paciente lá, os cuidados. É isso, eu digo que a gente tem que estudar, a gente tem que estar sempre lá estudando o caso do nosso paciente. A gente está lá prestando assistência para ele, a gente pode sim sugerir para a família melhorias aí para esse paciente. Vejo muitas pessoas querendo ser cuidadores de idosos que se sente inseguro ainda, que nem sabe como é que vão tratar aí, como é que vão dar uma qualidade, prestar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. As pessoas têm muitas dúvidas ainda, né, sobre o Alzheimer, o Parkinson, essas doenças crônicas aí que afetam os idosos Hoje em dia tem muita doença e a gente tem que saber aí prevenir elas, temos que saber como é que a gente vai combater essa doença, né? Porque é muito importante, é o cuidado lá do seu paciente. Certo, gente? Estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para aí dar muitas dicas para vocês seguirem a minha metodologia, porque dá assim muito dinheiro fazendo plantões, você dando uma assistência, você se mostrando lá que você sabe, você consegue muita coisa, você consegue a confiança lá daquele familiar e você vai ter muitos plantões para estar fazendo aí, vai chegar uma hora que você não vai dar mais conta de tanto plantão. Eu consegui, você consegue também. É muito simples, é só você estudar e ter conhecimento de tudo que você está fazendo, de todo o serviço que você estiver prestando, você ter essa consciência que você sabe, que você estudou, que você está ali para ajudar a combater aquela doença, que você está ali para criar uma rotina para aquele idoso, para manter ele sempre ativo, saudável, com uma alimentação aí saudável também, manter o cérebro dele sempre aí ativo, sempre fazendo as coisas que ele gosta. E você pode sim aí tá prevenindo muitas coisas, gente. Você é capaz, você pode. Então eu fico por aqui, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo,
curtam aqui no meu canal, se inscrevam, que eu estarei postando muitas dicas para vocês aí. Um beijo e até o próximo vídeo.